Olá pessoal do canal, tudo bem? A gente vai fazer uma revisão rápida sobre função do segundo grau, beleza? E é show de bola, hein? Matéria que cai muito no Enem. Vamos lá. Primeiramente, queremos saber para resolver os problemas de função do segundo grau. Primeiro, saber quando a concavidade de uma parada para cima ou para baixo. Nós temos aqui embaixo essa indicação, né? Quando A for positivo, olha para cima. A negativo para baixo. Temos que saber que toda parábola corta o eixo Y no C. Tá aqui. Né? Temos que saber calcular o vértice. O vértice, temos aqui as fórmulas aqui embaixo. Beleza? E temos que saber calcular as raízes. Lembrando que para a gente encontrar as raízes, a gente pega a função e faz o que com ela? Igual a zero. Após ter feito isso, a gente vai ficar com uma equação do segundo grau. E a gente pode usar para resolver a famosa fórmula de Bhaskara, né? B ao quadrado menos 4ac. E o x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, por 2a. Aí daqui a gente tira o x1 e x2. E nos exercícios a gente vai precisar dessas formulinhas aqui, tá? Do vértice, onde corta o eixo y, que é o c da função. Qualquer coisa, dá uma copiada nessas formulinhas aí, ó, pra gente poder fazer os exercícios. Beleza? Vamos lá para as questões. Vou pegar a questão número 1 aqui. Número 1, a questão da Estadual de Goiás, 2019. Em um jogo de futebol, um jogador chuta uma bola parada que descreve uma parábola até cair novamente no gramado. Sabendo que a parábola é descrita pela função y igual a 20x menos θ quadrado, a altura máxima atingida pela bola. Vamos lá, pessoal. Então a gente tem aqui, né, a bola, e ela é chutada, vai cair. Beleza? Se eu quiser traçar aqui um plano cartesiano, essa bola ela vai sair da origem. Aqui, nesse ponto, né, ela vai atingir um ponto máximo. A gente tem aqui um xv e temos aqui um yv. Aí, ó. Aqui eu tenho o eixo y, né, obviamente. E aqui eu tenho o eixo x. A altura vai ser esse ponto aqui. Certo? Eis a pergunta que muitos alunos fazem. É para eu calcular o x do vértice ou o y do vértice? Preste atenção. Esta função aqui ela tem c igual a zero. Então vai cortar o eixo y no ponto 0. É onde corta o eixo y. Beleza? Então tá. A altura é na vertical. Ó. Então se eu quero calcular a altura máxima, eu vou querer calcular quem? O y do vértice. Beleza? Então é só aplicar a formulinha de y do vértice. Qual é a formulinha? Menos delta sobre 4a. Ok? E agora, para aplicar essa formulinha, a gente vai no rascunho, faz o delta primeiro. Quem vai ser o delta da função aqui? Delta igual b ao quadrado, 400, que é o 20 ao quadrado. Menos 4, vezes o a, que é menos 1, e o c, que vale 0. Como o c vale 0, já tem o delta, 400. Volta na formulinha, então fica menos 400 sobre 4a. O a é menos 1, 4a menos 4. Então a altura da bola, 100 metros. Olha, uma questão fácil. Toda vez que falar para a gente máximo e mínimo, a gente vai ter que fazer vértice. Ou x ou y, né? Viu como essa parábola aqui eu fiz para baixo? Eu fiz ela assim, por quê? Porque o a é menor que zero. Aqui o a da função, aqui, ó, negativo. Beleza? Vamos para a próxima? Então ficamos aí com a letra A de iPhone. Questão 2. Questão 2, mais uma da WEG Goiás. A temperatura em graus Celsius de um objeto armazenado em um determinado local é modulada pela função menos x ao quadrado sobre 12 mais 2x mais 10, com x dado em horas. A temperatura máxima atingida por esse objeto neste local é... Então olha aqui de novo, ó.
máxima. Se falou máxima, vértice. Temperatura. Está no lugar de quem aqui? Do F ou do X? A temperatura é o F, beleza? Então, se é para eu calcular o quê? O Y do vértice. De novo. Tranquila, né? Vamos lá, então. Y do vértice, para achar a temperatura máxima. Qual é a fórmula? Menos delta sobre 4A. Muito bom. Vamos aqui no cantinho fazer o delta. B ao quadrado, 4, porque o B vale 2, menos 4, vezes o A da função, que é menos 1 dozeavos, vezes o C, que é 10. Então, delta é igual a 4. Aqui, ó, menos vezes menos, né? Vai ficar mais. Vai ficar mais 40, que é 4 vezes 1, 4 vezes 10, sobre 12. Certo? Então, delta deu igual. Aqui, o 40 sobre 12 eu posso simplificar por quanto? Por 4, né? Por 4, aí vai dar 4 mais 10 terços, que é a sua simplificação. Tirando o MMC e somando suas frações aqui, fica assim. 12 mais 10, 22 terços. O delta, ó. Certo? Aqui eu fiz o MMC, que é quanto? 3. Aí 3 divide por 1 aqui de baixo dá 3, vezes 4, 12. Mais 10 aqui. Então ficou 22 terços. Beleza? Agora a gente volta para cá. Então, para a gente encontrar aqui a temperatura máxima, a gente faz menos delta. Então, fica menos 22 terços. 4A. 4 vezes menos 1 dozeavos. Vai dar menos 4 dozeavos. Divisão de frações aqui, né? A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 12 sobre 4. Beleza? Temperatura máxima ficou igual a... Ó, o 12 por 4 dá 3. O 3 cancela com 3. Resposta: 22 graus Celsius. Letra D. Uma questão que era para ser fácil, mas que muitos alunos devido trabalhar com frações, né, acham um pouco difícil. Mas nós temos que nos habituarmos, né? Nós temos aí que ter essa noção que nos vestibulares cai muita coisa com fração, né? Então vamos ver a próxima agora aqui. Número 3. Um vendedor de picolés verificou que a quantidade diária de picolés vendidas Y varia de acordo com o preço unitário P, conforme a lei 90 menos 20P. Seja P o preço pelo qual o picolé deve ser vendido, para que a receita seja máxima, assinale o valor de P. Tá, então aqui é o preço que dá a receita máxima. Mais uma vez, vamos trabalhar com vértice, né? Então vamos lá. Primeiramente, vamos encontrar a função receita, né? Porque ele fala aqui no texto, ó, receita. O que é a receita? Receita vai ser o preço que ele vende o picolé multiplicado pela quantidade. Então a gente tem aqui o preço do picolé é o P e a quantidade é o Y. Então a gente vai fazer o seguinte: a receita vai ser o preço, que é o P, vezes a quantidade, que é o Y. Então o P a gente repete. Quem é o Y? Está aqui, ó, 90 menos 20P. 90 menos 20Ps. Então a função receita do vendedor de picolé vai ser 90P menos 20Ps elevado ao quadrado. Essa aqui é a função receita. E agora, o que nós vamos fazer com a função receita? A gente vai calcular o preço. Aí, de novo, né, se ele quer o preço para ter receita máxima, ele quer o X do vértice. Porque o P
Porque o P, ele faz papel de quê? De x na função. E o R faz papel de quê na função? De y. Pode crer? Então fica menos B sobre 2A. Aí naquela função ali, quanto que é o B dela? O B é 90. Então fica menos 90. 2A. O A é menos 20. Então 2A menos 40. Então aqui nós vamos encontrar o x do vértice igual a quanto? 9, menos com menos dá mais, né? Sobre 4. Dividindo 9 por 4, nós temos R$ 2,25. Esse é o valor aí que ele tem que vender o picolézinho dele. Para ter o que? Receita máxima. Aí deu que letra? Letra A. De iPhone. Outra questão também não é tão difícil, né? Vamos para a próxima aí. Número 4. Questão 4, FGV 2017. Um fazendeiro dispõe de material para construir 60 metros de cerca em uma região retangular, com um lado adjacente a um rio. Sabendo que ele não pretende colocar cerca no lado retângulo adjacente ao rio, a área máxima da superfície que ele conseguiu cercar. Vamos lá, a gente tem aqui o rio, né? E esse cara quer fazer um cercado usando um dos lados do rio. Então é como se fosse aqui, né, esse retângulo. Aí esse lado aqui vamos botar x para ele, esse também vamos botar x. Aqui é o resto da cerca. Como ele tem, né, ao todo 60 metros, então ele vai usar x de um lado, x do outro e o restante aqui. E ele pergunta qual vai ser a área máxima que ele consegue cercar. Daí, para eu calcular esta área máxima, eu tenho que encontrar o quê? A fórmula, a função da área. Como é que fica isso? A área fica igual a base, é assim, calcular de retângulo, base, vezes a altura. Então a área ficou igual a 60x menos 2x ao quadrado. Aí como ele quer a área máxima, a área está no lugar de quem? Na função do y, então vamos fazer o y do vértice. Então a gente pode afirmar que a área máxima vai ser igual a menos delta sobre 4a. O delta dessa função é muito fácil, b ao quadrado. Acabou. Porque como c vale zero, aquele 4ac vai zerar. Agora, substituindo nessa fórmula aí, a gente tem o resultado. Então aqui é menos delta, então fica menos 3.600 sobre menos 8. 3.600 por 8 dá 450 metros quadrados. Com isso, ficamos com a letra E, de helicóptero. Bacaninha a questão, né? Vamos para a próxima? Número 5. Questão 5, FGV 2017. O índice de Angstrom IA, usado para alerta de risco de incêndio, é uma função da umidade relativa do ar U, em relação à porcentagem, e da temperatura T em graus Celsius. O índice é calculado pela fórmula IA igual a U sobre 20 mais 27 menos 3 sobre 10. E sua interpretação é feita por meio da tabela abaixo. Está embaixo a tabela aí, ó. Certo? De acordo com o IA. A temperatura em graus Celsius ao longo das 24 horas de um dia variou de acordo com a função T de x igual a 0,2x ao quadrado mais 4,8x, sendo x a hora do dia. No horário da temperatura máxima desse dia, a umidade do ar era de 35%. De acordo com a interpretação do índice de Angstrom, neste horário, qual era a condição da ocorrência de um incêndio? Vamos lá então. Primeira coisa importante na questão. Repara que no horário da temperatura máxima. Olha aqui, ó. Beleza? Então nós temos que encontrar o que? Encontrarmos a temperatura máxima. Porque está falando dessa parte da questão, né? Como é que eu vou encontrar a temperatura máxima? É só vir naquela funçãozinha ali, ó, e encontrar o T máximo. Beleza? De novo, né? O T máximo, ele é o Y do vértice. Ok?
porque a temperatura está no lugar do T, né? E o X é o horário. Então vamos lá. Para calcularmos então a temperatura máxima, que é o Y do vértice, vamos usar aquela formulinha de novo, né? Menos delta sobre 4A. Vamos lá. Na questãozinha, na funçãozinha ali, quanto que vale o delta? B ao quadrado. O B é 4,8. E 4,8 elevado ao quadrado, 23,04. E este é o delta, né? 23,04, porque o C vale 0. Então agora, o Y no vértice vai ficar menos 23,04 dividido por 4A. O A é menos 0,2. 4A, então, menos 0,8. Ok? Então aqui nós teremos a temperatura máxima. Vai no rascunho, faz essa divisãozinha aí, né? Que é tranquilo. Você vai encontrar 28,8 graus Celsius. 28,8 graus Celsius. Beleza? Agora, para calcular o índice que ele está querendo, a gente vai substituir naquela segunda parte da questão ali em cima. Belezinha? Vamos lá então. Então, o índice de risco de incêndio, o IA, é igual a U. Quanto que é o U? U é 35, tá aquela questão, dividido por 20, mais 27 menos 28,8. E aqui vai dar menos 1,88 por 10, que vai dar 0,188. Então, o nosso índice vai ter um valor aí de quanto? 1,562. Agora eu consulto a tabela. Na tabela, esse número está onde? Está aqui, ó, nesse intervalo. Então, o risco de incêndio é provável. Olha aí, ó. Provável. E provável está em qual letra? Letra D. De jeans. Questão bonitinha, né? As continhas chatas, mas não é difícil não. Só achar o y no vértice, a função foi dada, joga na outra função também com tudo que foi dado aí, tranquilaça. Vamos para a próxima. 7. Questão do Enem, da parte de Libras. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que sua seção transversal seja um arco de uma parábola. Elabore a lei de formação, né? Ou seja, que é a equação da parábola do gráfico. Vamos lá. Toda função do grau 2 respeita este formato aqui, né? ax² mais bx mais c. Essa função aqui, ó, passa por esse ponto. Esse ponto é onde corta o eixo y, é o c da função. Então, já sabemos que o c vale 10. Então, ó, ax² mais bx mais 10. Se eu ver as opções aqui, eu posso riscar, ó, essa e essa. Também posso riscar a letra B, né, gente? Porque tá dando A positivo, né, e o A negativo. Só de saber o c da função, fica entre duas. Olha aqui, ó. Menos 2/5 ou menos 1 aqui na frente. Vamos encontrar isso aqui agora. O x do vértice dessa função, ele vale 0. Porque esse ponto C aqui, ele também é o vértice da função, não é? E o vértice aqui, no caso, é dado pelo ponto 0, 10. Olha aí. Então, o xv vale 0. Se o xv vale 0, menos b por 2a, que é a forma do vértice. Agora, vamos encontrar o a da função. Já que o b é igual a 0, a função ficou assim, né? ax² mais 10. Ah, falta só o a, professor. Pois é. Vamos encontrar o a agora. E para encontrar o a, como é que eu faço?
pega um ponto na função. A gente vai pegar um ponto na função e substituir na função. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. 5, 0, raiz. Então, vou pegar o ponto 5, 0 e vou colocar na função. Y, 0. O A queremos descobrir. 5 ao quadrado, vamos botar logo 25. Aí, ó, show. Então, eu tenho que menos 25A igual a 10. Então, A igual a menos 10 sobre 25. Simplificando por 5, menos 2/5. Tudo que queríamos, né? O A da função. Com isso, ficamos com a letra A de iPhone. Menos 2/5 x quadrado mais 10. Show a questão, né? Muito boazinha. Vamos ver a última, para fechar. A figura representa em vista superior a casinha do cachorro Bidu. Formato retângulo Bidu. E a área externa de lazer do cachorro com 35 metros de tela, certo? Totalmente esticada. Beleza. E calcule a área externa de lazer do cachorro quando x igual a 6. Determine algebricamente as medidas x e y que maximizam essa área, mantidos os ângulos retos indicados na figura e as dimensões da casinha. Vamos lá, vamos calcular a área aqui. Para calcularmos a área, calcule a área externa de lazer do cachorro com x igual a 6. A área externa vai ser o quê? A área do retângulo grande menos a casinha do cachorro, do Bidu. Beleza? Quem vai ser a área do retângulo? Presta atenção agora, hein? Grandão aqui. X vezes y. E a área da casinha? Da casinha é 2, né? Porque vai ser 2 vezes 1. Olha aí. Então, a área externa é xy menos 2. Ok? Se ficar assim, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque eu tenho x e tenho y. Eu vou escrever aqui da seguinte forma, né? O que ele falou na questão? Que a área que está cercada, a área externa, vale 35 metros, o perímetro. Olha aqui. Isso quer dizer o quê? Que x, que eu tenho de um lado, mais esse lado aqui, que é x menos 1, então mais x menos 1, mais o y aqui em cima, e mais a parte de baixo, onde tem tela vermelha, que é y menos 2. Beleza? Isso aqui vale 35. Olha aí. Aí temos 2x mais 2y igual a quanto? Menos 1, menos 2, menos 3, passa para lá mais 3, 38. Simplificando tudo por 2, x mais y igual a 19. Beleza? Daqui a gente pode afirmar que y é igual a 19 menos x. Agora tem uma área. Então a área ficou como? Vamos lá. O x que multiplica o y, quem é o y? 19 menos x, menos 2. Então a função da área ficou igual a menos x ao quadrado mais 19x menos 2. Essa é a área externa de lazer do cachorrinho. O que ele quer? O valor da área para x igual a 6. Vamos responder então a pergunta número 1 aqui, espaço número 1. Quando x for igual a 6, hein? Menos 6 ao quadrado, 36. 19 vezes 6 dá 114. 114. Menos 2. Então a área ficou igual a 114, que subtrai 38. 114 menos 38, 76.
Então aqui dá 76 metros quadrados. Quando x for igual a 6, né, galera? Como ele pediu aí. Determine as minhas x e y que maximizam essa área. Então, para eu maximizar essa área, eu tenho que fazer o quê? Vértice. Então, a segunda etapa vai ser calcular o vértice. Beleza? Vamos calcular aqui o xv. Menos b por 2a. Menos b, menos 19. Por 2a, o a é quanto? Menos 1. Então, vai dar 9,5 metros. E o y é 19 menos 9,5, que vai dar 9,5. Então tá aí o x e o y, né, cada um dando 9,5. Essa foi a última, né? Deu mais trabalho porque é uma questão discursiva, mas resolvida. Beleza? Aqui em cima, ó, a área externa que ele pediu para x igual a 6, 76. E o x, 9,5. E o y também, 9,5. O x e o y. Beleza? Tá aí uma aula de função de segundo grau. Questões muito boas, né? Novas, que estão aí nos vestibulares. É assim que cai. Dá uma curtida aí no canal se você gostou, no vídeo, né? Deixe seu like, faça seu comentário. Se inscreva para ajudar a gente. Forte abraço.